A história de Sodoma e Gomorra, uma lição poderosa de consequências. Amados irmãos e irmãs, hoje mergulharemos em uma das histórias mais marcantes e impactantes encontradas nas Escrituras Sagradas, a história de Sodoma e Gomorra, registrada no livro de Gênesis. Nessa narrativa, encontramos uma mensagem profunda sobre a justiça divina e as consequências do pecado. Vamos nos aprofundar nesse relato e extrair lições valiosas para nossas vidas hoje. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 13 nos diz: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A primeira menção sobre Sodoma e Gomorra na Bíblia já nos revela um quadro sombrio. Essas cidades estavam imersas em corrupção, maldade e pecado. A sociedade havia se afastado dos caminhos de Deus e mergulhado em uma conduta perversa. Essa descrição serve como um lembrete poderoso de como a iniquidade pode corromper uma comunidade e seus habitantes. Em Gênesis capítulo 18, versículo 2 diz: Levantou os olhos e, olhando, eis 3 homens em pé perto dele. Nessa passagem, vemos Abraão recebendo a visita de 3 homens, que mais tarde se revelam como anjos enviados por Deus. Eles têm uma missão: investigar a verdade sobre Sodoma e Gomorra, a fim de executar o juízo divino. No capítulo 18, versículos 20 e 21 de Gênesis nos diz: Então disse o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se de fato tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Deus, em sua justiça perfeita, ouve o clamor dos inocentes oprimidos em Sodoma e Gomorra. Ele decide intervir e punir os culpados, mas primeiro deseja verificar pessoalmente a verdade da situação. Essa passagem nos ensina que Deus está atento às injustiças e sofrimentos do seu povo e que não deixará passar impune o mal. No capítulo 18, do versículo 23 ao 25 de Gênesis nos diz: Então, chegando-se Abraão, disse: Destruirás também o justo com o ímpio? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão, com coragem e compaixão, intercede diante de Deus em favor das cidades. Ele clama pela misericórdia divina e questiona se Deus destruiria o justo junto com o ímpio. Essa passagem nos ensina sobre a importância da intercessão e como ela pode influenciar os propósitos de Deus. Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Como resultado da iniquidade desenfreada e do pecado contínuo, Deus executa seu juízo sobre Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre caem do céu, destruindo completamente as cidades e todos os seus habitantes. Essa demonstração de justiça divina é um lembrete solene de que todas as ações têm consequências. A história de Sodoma e Gomorra nos alerta sobre as consequências devastadoras do pecado e da iniquidade. Ela nos lembra que Deus é um Deus justo, que ouve os clamores de seu povo e intervém quando necessário. Através dessa história, aprendemos sobre a importância de nos afastarmos do mal, buscarmos a justiça e intercedermos em favor daqueles que sofrem injustiças. Nossas escolhas e ações têm impacto não apenas em nossas próprias vidas, mas também naqueles ao nosso redor e nas gerações futuras. Portanto, sejamos vigilantes e comprometidos em buscar a retidão, a justiça e a misericórdia, evitando a corrupção que levou à destruição de Sodoma e Gomorra. Que essa poderosa história de Sodoma e Gomorra permaneça conosco como um lembrete constante de que Deus é justo e que nossas escolhas têm consequências. Que sejamos motivados a buscar a santidade, a justiça e a compaixão em todos os aspectos de nossas vidas, sabendo que Deus está atento a clamores daqueles que sofrem e deseja trazer redenção e restauração ao mundo. Que possamos aprender com a história de Sodoma e Gomorra e assim trilhar um caminho de retidão, honrando a Deus em tudo o que fazemos. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver de acordo com sua vontade. Amém.